Olá a todos, meu nome é Igor, eu serei o novo professor de vocês de Matemática Financeira, né? Eu espero que todos vocês estejam bem, mediante as circunstâncias que nós estamos vivendo. Essa é uma modalidade, né, que nós estamos adotando, então exige muito da gente também, que é professor, assim como exige de vocês que são alunos, e são diversas situações. Eu espero que a gente consiga manter esse estudo e essa dedicação no decorrer do período. Então, caso você note algum áudio, alguma situação estranha, né? A gente está gravando de casa, às vezes a gente grava da escola, então sempre tem alguma coisa que está fora do nosso controle, tá ok? Como eu falei, meu nome é Igor, sou formado em administração e estarei tentando passar para vocês aí o máximo sobre essa disciplina de matemática financeira, que é bastante importante dentro da área de finanças de maneira geral, tá? Então eu espero que vocês consigam acompanhar, realizar as atividades, se tiver dúvidas, perguntar, para que a gente possa sanar essas dúvidas e no final da disciplina a gente tenha um resultado favorável quanto às avaliações, os trabalhos, as atividades como um todo, tá? Então é uma disciplina que não dá para perder o fio da meada, digamos assim, porque os cálculos eles são dependentes um do outro. Então eu espero que haja nesse início uma dedicação muito maior, uma vez que as circunstâncias são um pouco diferentes do ambiente de sala de aula, ok? Nós temos aqui algumas situações a princípio que a nossa metodologia será. Agora a gente está gravando esse vídeo, vocês estão tendo noção, né? Mas a maior parte do vídeo será áudio e a imagem de resoluções de problemas, de atividades, enfim, tá? Então eu vou deixar a videoaula, mas também vou deixar algumas atividades para vocês estarem respondendo, tá ok? Mas algumas situações a gente já consegue desenvolver, que são situações um pouco teóricas, né? Então a gente vai fazer um apanhado e logo depois a gente já parte para a prática, tá bom? Dentro dessa participação teórica, nós temos uma situação que é o dinheiro e o tempo, tá? O que seria o dinheiro e o tempo? É o valor do dinheiro no decorrer do tempo. Então, o dinheiro ele pode valorizar no decorrer do tempo ou ele pode desvalorizar no decorrer do tempo. E nós temos aqui algumas situações. Por exemplo, a inflação, que é a mudança de preço, tá? No decorrer do tempo. Então, uma determinada moeda ela pode se valorizar como desvalorizar no decorrer do tempo, assim como alguns investimentos. Então a inflação é uma situação que a gente também vai estudar. Depois, a questão do risco. O que quer dizer o risco dentro da matemática financeira? Quanto maior o risco, maior o retorno. E quanto menor o risco, menor o retorno. Estamos de volta aqui, né? E nós vamos continuar então falando sobre alguns pontos. Nós falamos sobre a inflação, que é a mudança de preço das moedas, elas valorizam ou desvalorizam de acordo com o tempo. Nós temos a questão do risco. Veja que o risco ele está diretamente relacionado com o retorno. Quanto maior o risco, maior o retorno. Quanto menor o risco, menor o retorno. Então um exemplo que a gente pode dar disso aqui, por exemplo, é a poupança. Então, às vezes a poupança ela rende muito pouco, ela tem um risco muito baixo, mas ela rende muito pouco. Agora, se você quer um retorno muito maior, você precisa ser um pouco mais correr um pouco mais de risco para ter um retorno também um pouco maior. Uma outra situação dentro da matemática financeira é a questão da utilidade. Então, se não é útil, tá? Será que é necessário ter com relação à questão da compra, né, a poupar? Então, se não é útil, então às vezes não é necessário você ter. E a outra é uma questão de oportunidade. Veja só, pessoal, não há oportunidade sem dinheiro. Às vezes você tem uma ótima oportunidade de negócio, mas não tem dinheiro, então não é uma oportunidade, tá? Então as pessoas que normalmente aproveitam e fazem muito dinheiro, elas têm algum dinheiro já reservado para aproveitar melhor determinadas oportunidades.
Uma outra questão aqui é a respeito dos juros, tá? O bem adquirido ele tem um valor agregado maior do que se fosse comprado à vista. Então, às vezes você vai pegar um dinheiro emprestado, por exemplo, aquele dinheiro ele tem um valor em determinado momento. Então, aquele valor é denominado juros. Então, você vai pegar R$ 1.000 emprestado e vai pagar R$ 1.300 emprestado, né, daquilo que você pegou. Então, R$ 300 é o valor que estão lhe cobrando para poder lhe emprestar aquele determinado dinheiro. Então, veja só, a questão dos juros que a gente vai trabalhar agora, nós vamos trabalhar juros, descontos, montante, enfim, uma série de coisas que aí eu preciso da atenção de vocês com relação a isso, tá bom? Nesse momento a gente vai passar para outra parte no vídeo que está relacionado já a alguns cálculos, ok? Então vamos lá, daqui a pouco a gente fala. Bem, boa tarde, turma. Continuando aqui a nossa aula, dessa vez de uma maneira diferente, vocês devem estar visualizando aí o nosso material, tá? Então tem o nosso material aí em PDF, onde a gente vai pegar alguns exemplos. Nós temos aqui alguns exemplos que eu deixei já pré-definidos, né, para que a gente pudesse discutir, tá bom? E aqui já começa, digamos assim, a parte prática. O que nós vamos discutir agora e aprender é a respeito da razão, tá bom? Então, aula 2, página 17, nós vamos falar sobre razão. E a ideia da razão é justamente fazer uma relação entre duas grandezas. O que são grandezas? Alguns atributos, por exemplo, você vai discutir velocidade versus tempo, tá? São duas grandezas diferentes. Dinheiro versus tempo também são duas grandezas diferentes, tá? Então, essas grandezas elas têm uma correlação que podem ser bastante utilizadas na matemática financeira, tá ok? Então aqui nós já temos alguns exemplos, ó. Esse material aqui também eu vou deixar disponível para vocês, que existem variáveis maneiras de comparar duas grandezas, e é o que a gente vai fazer agora. Por exemplo, quando se escreve A, que eu vou selecionar aqui, ó, A, só um momento, tá aqui. A, que é esse aqui, tá? A é maior que B, então a gente lê A maior do que B. Esse sinal aqui, ó, ele é um sinal de maior. Então A é maior do que B. Ao contrário, A é menor do que B. Então eu estou dizendo que a razão A ela é menor do que a razão B. Mas eu também posso dizer que A é igual ao B, tá? Ou seja, as grandezas elas são semelhantes aqui, tá? Em aspectos quantitativos, tá bom? Bem, deste modo, a gente pode se aprofundar mais no exercício e comparar grandezas já através de números. E no material de vocês, tá vendo aqui, ó, página 17, no exemplo nós temos a razão entre 6 e 3, ela pode ser expressa de várias maneiras. Como que ela pode ser expressa? 6 dividido por 3, tá? Que é igual a 2 dividido para 1, que é igual a 2. Professor, não entendi nada, vamos repetir. 6 dividido por 3. Pessoal, se eu utilizo um 3 aqui, ó, 6 dividido por 3 é igual a 2 e 3 dividido por 3 é igual a 1. Logo, eu tenho 2 dividido por 1. 2 dividido por 1 é igual a 2. Então, desse modo aqui, a gente vai utilizar, normalmente aqui eu não tenho todas as ferramentas, mas vamos imaginar que onde tem o 6 aí, você risca ele na diagonal e coloca um 3 em cima. Ficaria 6 dividido por 3, que é igual a 2. Risca o 3 na diagonal e coloca um 3. 3 dividido por 3 é igual a 1. Logo eu tenho 2 dividido por 1,
que é igual a 2. Pode ser expressa dessa maneira, essas duas grandezas. Mas eu também posso fazer assim, 6 dividido por 3, que é igual a 2, que é bem mais simples, né? Ou 6 dividido por 3, que também é igual a 2. Então, existem várias maneiras de você comparar duas grandezas. É lógico que optaríamos por uma maneira bem mais simples. 6 dividido por 3, logo, é igual a 2, tá? Então, essa aqui é uma maneira um pouco mais complexa. Eu não sei se todos entenderam. Na dúvida, estamos aí à disposição. Continuando aí nossa fala sobre grandeza, eu tenho um outro exemplo aqui, eu vou voltar para o nosso material, tá? Um outro exemplo sobre velocidade. E aí são duas grandezas diferentes, porque eu tenho uma velocidade, que é a distância que eu percorro, e o tempo que eu gasto para percorrer essa distância. Então nós temos um exemplo simples, tá? Aqui, ó, acompanha aí. Suponhamos que um carro percorreu 120 km em 2 horas. A velocidade média do carro nesse percurso será calculada a partir da seguinte razão: velocidade média é igual a 120, que é o percurso que ele percorreu, dividido pelo tempo que ele gastou. Então, se nós formos aqui para o nosso exercício, olha, suponhamos que um carro percorreu 120 km em 2 horas, a velocidade média do carro nesse percurso será calculada a partir da seguinte razão: 120, aqui, 120, que é a velocidade e a quantidade de quilômetros, e 2 é o tempo, são duas razões diferentes. Aqui é percurso, 120, e aqui é tempo. Veja só, 120 dividido para 60 vai dar, desculpa pessoal, 120 dividido para 2 vai dar 60. 2 dividido para 2 é igual a 1. Logo, 60 dividido para 1 é igual a 60. E é aquele mesmo exemplo que a gente usou ainda há pouco. Imagina que aqui onde tem 120, a gente risca ele aqui, ó. Riscamos. E a gente coloca 2 aqui em cima. Tá? Logo, 120 dividido para 2 é igual a 60. Riscamos o 2 aqui. Colocamos o 2 aqui em cima, logo 2 dividido para 2 é igual a 1. 60 dividido para 1 é igual a 60. Esse aqui é o método mais difícil, no entanto a gente coloca aqui porque faz parte do material. O método mais fácil e bem mais simples, 120 dividido para 2 é igual a 60. Tá? Então, é a mesma situação dessas outras aqui, grandezas, tá bom? Nesse caso aqui, o último, nós especificamos quais grandezas são essas, tá bom? Então, pessoal, eu sei que existe dificuldade, o aprendizado assim, a gente vai melhorar as ferramentas, mas eu peço que vocês resolvam os exercícios para que possa fixar na mente de vocês e vocês vão perceber o quanto que é simples, tá bom? Então vamos continuar aqui e seguindo o nosso material. A gente tem mais alguns exercícios aqui. No entanto, nós vamos passar para essa parte aqui, tá ok? Que é essa informação aqui que nós precisamos, ó. Que são duas grandezas diferentes. São dois valores diferentes, tá? E aqui a gente já entra na parte de percentual. Veja só, um produto aumentou R$ 25. Se o produto valia R$ 1.000, devemos achar a razão de 25 para 1.000. Esta razão é igual a 0,025. Tá? Bem, resumindo a história, um produto valia R$ 1.000 e aumentou R$ 25. Em percentual, quanto que esse produto aumentou? Logo eu pego R$ 25 aqui, ó, que foi o aumento, e R$ 1.000 que era o preço, o valor, tá? 25 dividido por 25, que é aquela mesma situação anterior que a gente comentou, é igual a 1.
1000 dividido por 25, ele é igual a 40. 1 dividido por 40 é igual a 0,025. E aqui vem um detalhe, pessoal. Eu quero transformar isso aqui em percentual. Para mim transformar em percentual, eu multiplico por 100. Ah, eu quero tirar um número de percentual, eu não quero esse número em percentual, então eu vou dividir esse número por 100. Então, 0,25 vezes 100, 2,5%. Ou seja, o produto aumentou 2,5%. Uma maneira mais simples de fazer, 25 dividido por 1000 é igual a 0,25 vezes 100, 2,5%. Ok? Então não tem muito segredo, tá, pessoal? É bem tranquilo quanto a essa questão, é só uma questão de prática. Logicamente que esse exemplo aqui ele é bem mais completo, né? O cálculo ele é bem mais destrinchado e esse aqui ele é um cálculo bem mais simplório e bem eficiente, eu diria, tá? Vamos continuar aqui, ó. Continuando o nosso estudo, nós vamos rever o conceito de potencialização. E é um conceito bem simples. E eu vou explicar agora para vocês. Aqui eu tenho dois dados, tá? Quem conhece dado e já viu, você sabe que o dado ele tem 6 lados. Se eu tenho aqui dois dados, eu tenho um preto e eu tenho um dado branco. A pergunta que eu faço é: quantas possibilidades possíveis podem ocorrer de opções desses dados, de números diferentes? Pode ocorrer o 1 e o 6, o 1 e o 5, o 1 e o 4, o 1 e o 1, o 1 e o 2, o 6 e o 1, o 6 e o 3. Existem muitas opções. E como é que eu faço para descobrir de maneira mais rápida quantas opções possíveis e quantas combinações possíveis existem? Eu vou trabalhar a potencialização. Veja só, eu tenho dois dados. Aqui estão os dados, ó, 2. Cada dado tem uma informação de 6 dígitos diferentes, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6, certo? Se você pegar um dado aí na sua casa, vai notar que tem 6 lados. O que é que eu faço? Simplesmente, eu faço isso aqui, ó. 6 vezes 6 é igual a 36. Se eu tivesse 4 dados, então eu teria 6 vezes 6, o resultado eu multiplicaria por 6, o resultado eu multiplicaria por 6 novamente. Então eu teria 1296 combinações possíveis. Ou seja, quanto maior o número que você tem, maior é a potencialização. Logo, porque seria 6 vezes 6, 36. 36 vezes 6, vou pegar a calculadora aqui, seriam 216. E 216 vezes 6, 1296, tá? Então, você vai multiplicar esse por esse, vai dar 36. 36 vezes 6, você vai pegar o resultado e vai multiplicar novamente por 6, tá bom? Então, esse conceito de potencialização, ele também é bem simples e ele é bem rápido de se fazer, tá? Não tem muito segredo. Só que nós temos algumas situações. Por exemplo, se 6 for elevado a 1, logo ele é igual a 6, né? Tranquilo. Se 6 for elevado a 0, logo ele vai ser igual a 1. Só que não é só 6. Qualquer número elevado a 0 é igual a 1. 6 elevado a menos 1 vai ser igual a 1, tá? E assim sucessivamente. Se nós tivéssemos aqui, eu acho que inclusive nós temos, e existe uma regra aqui, inclusive o material fala dessa regra, você vai seguir aí até a página, tá aqui, até a página 25, tá? Que diz o seguinte, ó, 25 não, me desculpem, é 26,
Cadê, Senhor? Cadê a situação? Está aqui. Página 26. Toda potência de expoente negativo é igual ao inverso da potência do expoente positivo. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que 6 menos 2 vai ser igual a 6. E 6 vezes 6, está vendo que aqui é elevado a 2? 6 vezes 6 é 36, então vem 36 aqui. Logo, 6 dividido por 36 é igual a 0,16. E assim você vai fazendo consecutivamente, tá bom? Então, aqui já não tem segredo. Aqui complica, mas não é nada que utilizaremos com tanta frequência, mas fica a regra, tá? Como é que faz quando o número é negativo aqui, com exceção do 1? Veja só, aqui se repete o 6 em cima. 6 elevado a 1 é igual a 6. Logo, 6 dividido por 6 é igual a 1. Já aqui, 6 elevado a menos 2, né, se repete aqui o número 6. 6 elevado a 2 é igual a 36. 6 vezes 6, 36. Está aqui o 36. 6 dividido por 36 é igual a 0,16. Ok? Então, nós já pulamos aqui muito, né, muito conteúdo. Se você observar bem aqui, nós temos uma escala da potencialização e ela é bem simples, tá, pessoal? Vou colocar aqui para vocês observarem. Ó. Aqui são as combinações possíveis dos dados que a gente falou no início. São dois dados, então os dois dados podem dar 1 e 1, 1 e 2, 1 e 3, e assim até 6 e 6. Quantas combinações existem aqui? 36 combinações, tá bom? Então agora nós vamos pular aqui essa parte da potencialização, vou deixar o exercício para que a gente possa praticar e nós vamos falar aqui sobre percentual, porcentagem, tá? Porcentagem ela é bem simples também. O cálculo de porcentagem simples, ela é tranquila para fazer. No entanto, a gente vai aprimorar aí com juros compostos, enfim. Mais adiante a gente vai ver esse resultado. A ideia do juros, pessoal, é basicamente a seguinte: as empresas, como vocês podem ver na imagem aqui, elas vivem de juros, tá? O banco vive de juros, as empresas vivem também de juros. Então, imagina que uma empresa compra à vista um determinado produto e vai vender a prazo e ainda com 10 meses para se pagar. Ou seja, ela compra à vista e só recebe o valor realmente num prazo de 10 meses. Então, o que ela faz nesse momento? Ela coloca ali um juros, um percentual, um aumento, para que possa compensar esse valor ao longo do tempo. Assim também se trata muito a questão da máquina, né, as taxas bancárias, tudo isso é agregado no valor do produto, porque as empresas elas não querem perder qualquer aumento e qualquer variação abala muito a parte financeira da empresa. Então, não dá para vender o produto com um preço de custo, tá? E muito se fala, e talvez vocês conheçam aí, tenham acompanhado nos jornais, né, sobre aumento de alíquota, sobre aumento de juros, enfim, né, 50% dali, 0,5% dacular. Esses processos de aumento, todos eles são tratados em percentual. Vocês podem perceber, são tratados em percentual. Então, para que se calcule esse percentual, nós temos um exercício aqui bem básico, que está aqui na página 28, tá? Está aqui, ó. O cálculo de 10% de 80. A gente pode até dizer que é 80 reais. Vamos colocar aqui um símbolo, pronto. Resumindo, quanto que é 10% de 80 reais? Tá? Uma coisa é certa. Veja só. Se lembra que eu falei que 10 aqui, ele é percentual? Se eu quiser tirar esse percentual, eu divido ele por 100? Então, 10 dividido por 100 é igual a 80 dividido por 1. Por que 80 dividido por 1?
Porque, querendo ou não, quando você tem um número qualquer isolado, ele é potencializado a 1, ele é dividido para 1, ele é multiplicado para 1 e ele sempre vai dar o mesmo número. Então é só para exemplificar. 10 vezes 80, 800. E 100 vezes 1, 100. 800 dividido por 100 é igual a 8. Tá? O que é que eu fiz aqui? Eu tirei o percentual, tá vendo? 10 dividido por 100, se nós formos na calculadora, vai ser igual a 0,1, tá? 0,1 multiplicado por 80 vai ser igual a 8. Então, esse aqui é um cálculo bem mais robusto que me dá um resultado. No entanto, eu tenho cálculos aqui que podem me dar esse resultado bem mais rápido. 10% vezes 80 é igual a 8. Ou seja, 10% de 80 é 8 reais, tá? Bem mais simples, ok? Normalmente os cálculos de percentual, eles se calcula dessa maneira. Poderíamos fazer diferente? Poderíamos, e nós vamos aqui, ó. Por exemplo, eu não quero esses 10%, eu não quero trabalhar percentual agora. O que que eu faço? 10 dividido por 100 é igual a 0,1. 0,1 vezes 8, vezes 80, que é o valor, 80 reais, aí nós temos o 8 reais aqui, ó. Existem várias maneiras de se resolver o mesmo cálculo. A mais rápida, essa aqui, ok? Só que nós precisamos entender que nem sempre o valor ele vai vir assim, ó, 10%, ele pode vir em uma taxa de 0,1 e você precisa transformar isso em percentual, tá? Ó, transforme tal valor em percentual, multiplica por 100, tá? Então, pessoal, precisa dessa base, precisa dessa teoria para que vocês consigam entender melhor a questão da porcentagem, tá bom? Eu vou deixar um exercício para vocês, exercício de porcentagem, um exercício de potencialização e um exercício de razão, tá bom? Para que a gente consiga praticar um pouco os nossos cálculos, ok? Agradeço a vocês e vamos melhorar nossas ferramentas para a próxima aula e eu fico aí aceitando sugestões, tá bom? Até mais, um grande abraço.